Vamos ver o que esse ateu ele fala. Nós temos esse relato antigo de que haviam guardas na tumba. De quem? De algo que poderia ser facilmente verificado. Sim, os evangelhos podem ser tratados como documentos históricos, como qualquer outro documento. A gente está aplicando isso de historicidade. A ideia de uma tumba vazia num local público e várias pessoas podendo observar, testemunhar alguma coisa, é muito improvável. Primeiro porque Jesus ainda não era uma figura destacada, então não despertaria esse tipo de interesse. Bom, na verdade, o fato de Jesus ele ter sido morto por crucificação mostra que havia um amplo conhecimento público do ministério dele e por isso era uma figura destacada. Segundo, porque Marcos, que é o evangelho mais antigo, portanto mais histórico, ele termina, pelo menos no término que é considerado autêntico por vários historiadores, que é Marcos, capítulo 16, entre versículos 6 e 8, numa narrativa muito mais secreta, onde o anjo comunica às mulheres, né, que elas não precisam temer, e que elas vão adiante, contem aos discípulos o que elas viram, mas elas ficaram tão amedrontadas que não falaram nada, portanto é um relato muito mais secreto. Mesmo se você considerar o final curto de Marcos, ele fala de uma tumba vazia e pressupõe que essa tumba seja de José de Arimateia. Veja, o fato das mulheres estarem amedrontadas não significa que não havia uma tumba. Na verdade, até reforça o caráter não elaborado do testemunho. De qualquer maneira, para provar que houve uma tumba vazia, primeiro precisa provar que houve uma tumba, porque os crucificados, pessoas comuns, por exemplo, elas não eram enterradas. Só que a condição sine qua non para haver ressurreição do próprio corpo era o corpo estar intacto. É verdade que os crucificados normalmente não eram sepultados, mas isso não significa que todos os crucificados não foram sepultados. Temos, por exemplo, o achado de 1968 no norte de Jerusalém, um ossuário de um homem judeu chamado Yohanan que viveu no primeiro século e foi morto crucificado, mostrando com isso que haviam exceções. Então houve a adição de um personagem provavelmente mítico, que foi José de Arimateia, enfim. Essa hipótese de que os evangelhos teriam criado um personagem mítico como José de Arimateia também é algo improvável pelo fato de ser um membro do Sinédrio. Se os autores eles estivessem inventando uma narrativa apologética, seria muito mais estratégico atribuir o sepultamento a um discípulo ou a um familiar anônimo, não a tumba de um membro do conselho que condenou Jesus, cuja identidade poderia ser facilmente verificada e contestada pelos opositores do movimento cristão nascente. Veja, você disse que o fato de Marcos ser mais antigo é mais histórico. Pois bem, se você aplicar esse mesmo critério em 1 Coríntios 15, há um credo primitivo cristão que a maioria dos estudiosos, inclusive críticos da ressurreição, reconhecem como anterior aos próprios evangelhos. O historiador Gerd Ludemann, em The Resurrection of Christ, faz a datação desse credo entre 2 a 3 anos após a crucificação. Detalhe, eu estou citando um historiador que não crê na ressurreição. Nesse antigo credo que eu citei, está dito que a tumba apareceu vazia e, portanto, isso é uma fonte histórica tão próxima dos eventos narrados que torna altamente improvável que o relato seja fruto de uma lenda tardia. Agora deixa um desafio cordial. Quem viu a tumba vazia? Já que estamos falando de tumba. Mateus diz que foi Maria Madalena e outra Maria. Marcos diz que foi Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Lucas diz que foi Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres. E João diz que foi Maria Madalena. Fica aí esse desafio cordial. Sobre as aparentes divergências que você acabou de citar, nenhuma delas são excludentes. Todas são complementares e mostram que os textos carregam tradições independentes e não são testemunhos artificialmente harmonizados. Quando falamos em critérios de historicidade, estamos justamente lidando com esse tipo de questão. Você pode até não crer na ressurreição, e isso é uma dedução filosófica que você pode ter por negar milagres. Mas negar a tumba vazia já é uma afirmação que exige a aplicação de critérios históricos, o que evidentemente nesse vídeo não é feito.